Meu povo, é o clássico na final, Barcelona finalista. Barcelona finalista, vencendo seus traumas, com os jogadores que ainda sofrem um pouco desses traumas. Vou falar aqui hoje sobre minha análise e sensações que eu tive em ver Barcelona e Atlético de Madrid. Na verdade, Atlético de Madrid e Barcelona. E antes que eu comece, eu vou pedir para que vocês deixem um like, para que vocês se inscrevam, para que vocês deixem comentários falando, Davi, olha, esse áudio tá um cocô. Ou que deixem assim, Davi, massa análise. Concordo com isso, não concordo com aquilo, porque isso é importante e o YouTube reconhece que o canal tá indo bem, passa para outras pessoas recebem, passam para outras pessoas, e assim vai, porque a vida é isso, né? Vamos aqui hoje para falar sobre esse jogo. Eu vou estar dando uma olhadinha para baixo, porque eu preciso dar essa olhadinha, porque aqui estão as estatísticas, estão tudo que eu preciso passar para vocês, fora as minhas sensações, né? E é um bom jogo do Barça, né? É um bom jogo do Barça, com bons jogadores que parecem que sempre vão bem. Jogadores que parecem evoluir a todo jogo. E que com Xavi isso não acontecia, mas com Hans Flick parece que só melhora, só melhora, só melhora. E o Diário Wise, no último vídeo que eu trouxe sobre Atlético e Barça, eu falei que Javi Miguel tinha falado que o Atlético iria para cima, foi o Diário Wise que trouxe a informação que o Atlético iria para cima e errou, né? Errou porque o domínio é do Barça. No primeiro tempo, o Atlético, mesmo que empatando, não busca ir para cima. Não é à toa que não teve uma finalização em gol. Mas isso daí é ponto para um momento próximo, né? O Barcelona vem com seu time quase titular. O único desfalque seria Robert Lewandowski, que dá lugar para Ferran Torres, que vai ser o quarto jogo na Copa do Rei. Empata com o Endrick na artilharia, mas é artilheiro porque tem um número de partida menor, né? Uma maior média de gol, média de gol. É um bom jogo do Barça que controla o primeiro tempo, que tem a maior posse de bola durante o jogo, tem 57% de posse de bola. São 15 chutes e são 5 desses 15 no gol. E aí é que tá um ponto X, a falta de efetividade. Eu acho que Ferran Torres, que foi o marcador do gol do Barça, perde muita chance. Ele erra o time do chute, ele erra o time de avançar com a bola, de não avançar. É um Barcelona que vem bem, apesar disso. É um Barcelona que sabe jogar pelo meio, que sabe jogar pelas pontas, principalmente na sua ponta direita, que é onde tem o maestro, 17 anos, Lamine Yamal. Eu tenho 20, tá? Yamal faz com 17 o que eu não fiz toda essa vida. E no primeiro tempo ainda ele dá um passe de trivela que se chega no Rafinha, um passe de trivela de primeira, que se chega no Rafinha seria gol. O Rafinha que vem depois de descansar de 2 jogos com o Barcelona, vem, ele faz um bom jogo, ele faz um jogo mediano, não foi o que eu esperava mais, mas eu também compreendo o cansaço, né, que ele teve após a data FIFA, viagens, tudo influencia muito. É um Barcelona que tem mais instabilidade, estabilidade defensiva. Por quê? Pós-trauma. Por que jogadores que têm certos traumas? Porque o Barcelona consegue fazer um gol no primeiro tempo. Perde muitas chances com o Rafinha, com o Yamal, com o Ferran. Mas apesar disso, ele vem pro segundo tempo e aí dá uma mudança. Parece que o Atleti volta e muda a chave. E eu acredito que um dos pontos principais para isso foi as mudanças dos amarelados, né? Porque o Atlético de Madrid teve alguns amarelados no primeiro tempo. Eu posso ver aqui quem são, quem foram no caso, né? Porque já passou. Rodrigo De Paul, Reinildo, Julian Álvares e também do Atlético teve mais Aspilicueta, que foi uma das primeiras, foi um dos primeiros momentos que o pessoal ficou, vai ser expulso ainda pro VAR. E eu concordo que não seja expulso, por conta do momento do jogo e tudo mais. Se fosse em outra ocasião, talvez merecesse ser expulso. Rafinha levou muita pancada, Yamal levou muita pancada. E no segundo tempo, o Simeone troca, tira o Aspilicueta, põe o Lenglet, tira o Renildo, põe o Javi Galán, e aí dá mais intensidade para o Atlético de Madrid, que toma as decisões, mas que apesar de tomar as decisões não consegue chegar bem, né? Hans Flick tira Firmino e coloca Eric Garcia para fazer o seu papel de volante, né? De um volante de contenção. E aí é interessante que o Barcelona vai passar por variações táticas. O Barcelona vai defender num 5-4-1, tá? Com Lamine Yamal e Rafinha recuando, deixando o Ferran Torres na frente. O Eric Garcia virava mais um zagueiro.
E eu gostei dessa variação do Flick, eu acho que ele vai bem ao fazer isso. E no geral o Barça vai bem porque venceu alguns traumas. Porque o Barcelona nessa temporada teve um jogo lá no. Acredito que seja Balaídos, né? O estádio do Celta de Vigo. Tava vencendo por 2-0 e sofreu um empate no fim, porque não soube sofrer no jogo. Nessa temporada, ele soube sofrer, mas apresentou alguns jogadores que ainda não estão conseguindo passar por isso. Exemplos: Eric Garcia, que quando ele erra uma, duas vezes, ele se destabiliza do jogo, e Ronald Araújo, que mais uma vez entra, traz perigo para a defesa, não tem boa saída, parece fora de ritmo, né? Parece fora de ritmo. É um jogador que eu acredito que de fato só estará pronto com aquilo que sabe mostrar na próxima temporada, porque nessa ele não está bem. Mas no geral, foi um bom Barça, que poderia ter matado o jogo antes. É 1-0 mentiroso. E é engraçado, né? Porque o Barcelona repete o placar que o Real Madrid aplicou na Real Sociedade. 1-0 fora, 4-4 em casa. Engraçado, curiosidades. É a final da Copa do Rei, no fim do mês de abril. Então, esse mês ainda a gente tem esse jogo. Daqui a 24 dias, 23 dias, teremos esse jogo. Sobre o Barcelona, eu acho que é isso, né? Foi um bom jogo. Agora, sobre o Atlético, falhou, hein? Falhou porque precisava fazer mais se quisesse se classificar. E deveria aproveitar, porque estava na sua casa, a atmosfera foi a atmosfera de final. Precisava ter mais sangue nos olhos. Porque onde só teve sangue mesmo foi no tornozelo de Yamal, né? O Atlético precisava de mais sangue nos olhos para tentar morder mais o Barça, para tentar ir mais para cima, para tentar pôr o Barça para trás. E até conseguiu. E até teve gol de Sorloth, que vem há 5 jogos marcando gols no Barcelona, sendo que dessa vez impedido por um corpo na frente. Né? Então é um atleta que termina o jogo sem dar uma finalização no gol, com as suas melhores chances perdidas por Sorloth. Um jogo apagado ofensivamente de Julián Álvares, de Griezmann. E um bom Barça. Um bom Barça que agora vai enfrentar o Real Madrid, vai ter o Real Betis na próxima rodada de La Liga. E é um Barça que encanta, que melhora, sempre, sempre tá encantando, sempre tá melhorando. Tem Davi, Pedri, Yamal, De Jong, tá? Um Alejandro Balde que cresce, um Gerard Martin que tá crescendo, tá se tornando bom reserva, na minha opinião. E é um bom time. O quão bom vai ser esse final, a gente não sabe, porque só o futebol e Deus sabe quem vai ser presenteado. Se esse Barcelona merece levar a Copa do Rei, merece, tá? Pegou os adversários mais difíceis, eliminou de um por um, sem polêmicas, né? Porque o Real Madrid, venhamos e convenhamos, ele chega numa final, mas que na realidade naquele jogo contra o Celta de Vigo já deveria ter sido eliminado, né? Venhamos e convenhamos. Isso precisa ser dito aqui. A mídia não repercute porque contra os brasileiros, eu acho, não sei. Mas é um Barça que merece esse triplete, sendo que a gente sabe que futebol não é de quem merece, é de quem vence. Então, o Barcelona pode merecer muito chegar nessa final e perder 1-0, um gol de pênalti de Mbappé. Vencer o Real Madrid, o Barcelona foi muito melhor. O Barcelona pode oscilar na La Liga e perder, pode acontecer. O Barcelona pode cair pro Dortmund. Vamos ver pra onde que esse time vai, porque pra onde ele tá indo é pra um lugar dos grandes. Pra volta de um grande, né? Porque há muito tempo sem vencer uma Champions, 10 anos sem vencer uma Champions. Enfim, povo, eu acredito que hoje tenha sido isso. Esse vídeo tá saindo depois de um vídeo de um esporte retrô que foi uma decepção do esporte, mas esse não é o foco aqui. Então eu peço para que vocês deixem um like nesse vídeo, para que vocês deixem seus comentários dizendo se concordam ou discordam. E palpite da bola de ouro, porque Pedro tá pedindo lugar nessa bola de ouro. E talvez ele vença, tá? Porque o que ele tá mostrando a cada jogo é brincadeira. Ele tá dominando o meio campo do Barcelona, ele tá dominando o campo, né? E Pedri ou Bellingham? Isso é uma das pautas que a gente vai trazer no futuro também, em um vídeo mais curtinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, aproveitem esse finzinho de semana, porque tá chegando a famosa sexta-feira é amanhã. E até a próxima.